O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela consegue realizar. Agora me diga, você realmente acredita nisso? Ou essa afirmação lhe parece absurda demais para ser verdadeira? Muita gente escuta e pensa, isso é conversa para boi dormir. Mas reflita, se sua vida não é como você deseja hoje, não é porque lá no passado você acreditou em limites que nunca deveriam ter existido? Aos 40 anos, muitos acham que a oportunidade já passou. Mas e se eu disser que em apenas 30 dias, aplicando 10 regras surpreendentes de Napoleon Hill, você pode literalmente renascer? Já percebeu como sua mente pode ser sua maior inimiga ou sua maior aliada? Pense, quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar, só porque sua mente decidiu que você não era capaz? É como se uma vozinha interna dissesse, não dá, não é para você, sua hora já passou. Pare e reflita. Essa voz se baseia em fatos ou em medos que você alimentou ao longo da vida. A verdade é que a maioria das pessoas não falha porque tentou e não deu certo. Elas falham porque se sabotam mentalmente antes mesmo de dar o primeiro passo. Napoleon Hill dizia que a mente é um campo de batalha. E ele estava absolutamente certo. Todos os dias você acorda e precisa lutar contra pensamentos negativos, inseguranças e crenças limitantes. Se você vence essa batalha logo cedo, o resto do dia flui melhor. Mas se perde, tudo parece pesado. Os problemas se amplificam e até o que era simples se torna impossível. Por isso, dominar sua mente é o primeiro passo para mudar qualquer área de sua vida após os 40. Você pode ter conhecimento, experiência e até oportunidades. Mas se seus pensamentos insistem em dizer que você não é bom o bastante, você se sabota. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode acelerar, mas não sai do lugar. Já aconteceu com você? Ter vontade de mudar, mas ficar paralisado? Isso não acontece porque o mundo conspira contra você, mas porque você está se boicotando. Então, como transformar isso na prática? Hill falava sobre o poder da autossugestão. Trata-se de treinar sua mente para acreditar em novas possibilidades. Não estou falando de frases motivacionais vazias, mas de substituir conscientemente cada pensamento destrutivo por um pensamento construtivo. Por exemplo, quando sua mente disser "eu não tenho tempo", você responde: "Como posso priorizar isso hoje?" Quando surgir o "eu não sou bom o bastante", você rebate: "O que posso aprender ou melhorar para ser melhor amanhã?" E quando a preguiça sussurrar "vou começar amanhã", você contra-ataca com "vou começar agora", mesmo que seja algo pequeno. Esse treino é diário, como musculação para o cérebro. E funciona porque, cientificamente, o cérebro tem neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de criar novas conexões e padrões. Pesquisas mostram que pessoas que praticam o pensamento positivo, aliado à ação consistente, reduzem os sintomas de estresse e ansiedade e aumentam a sensação de bem-estar. Não é mágica, é biologia a seu favor, se você decidir mudar. Quer um exemplo poderoso e real? O caso de Edwin C. Barnes. Ele era um homem sem dinheiro, sem contatos e sem instrução formal, mas decidiu que trabalharia com Thomas Edison. Ele não se perguntou, será que dá? Ele simplesmente decidiu que daria. Pegou um trem até Edison, se apresentou como sócio e, claro, foi rejeitado de cara. Qualquer pessoa teria desistido, certo? Mas Barnes não desistiu. Aceitou trabalhos humildes, esperou pacientemente e, quando a chance surgiu, agarrou. Resultado, tornou-se sócio de Edison e um homem rico. Tudo começou porque, em sua mente, o sucesso era inevitável. Agora pense, quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou mais em seus medos do que em seu potencial? Quantas vezes sua mente criou obstáculos enormes onde só havia pequenos degraus? E se a partir de agora, toda vez que o medo falar, você responder com ação? Imagine o impacto disso em apenas 30 dias. Eu sugiro um pequeno desafio. Durante os próximos 7 dias, observe tudo o que você pensa sobre si mesmo. A cada pensamento negativo, anote-o no papel. Depois, ao lado, substitua-o por uma frase construtiva.
No início parecerá estranho, mas você notará rapidamente que está treinando seu cérebro a responder de outra maneira. É como reprogramar um software interno que vinha travando sua vida há anos. Lembre-se, sua vida atual é o reflexo direto de seus pensamentos do passado. Se você quer um futuro diferente, precisa começar mudando seus pensamentos de hoje. Napoleon Hill dizia: "O que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar." A pergunta é: você vai continuar alimentando uma mente que acredita em limites ou vai começar a cultivar uma mente que acredita em possibilidades? Porque no fim, o mundo não decide seu destino. Quem decide é você, e tudo começa dentro da sua cabeça. Quantas vezes você prometeu a si mesmo começar algo importante na segunda-feira? Uma dieta, exercícios, estudos ou um novo projeto profissional? Quantas dessas promessas duraram mais que alguns dias? O problema não está em você, mas em confiar demais na motivação. Motivação é como um fósforo. Acende forte, brilha, mas apaga em segundos. O que sustenta a longo prazo não é a motivação, mas a disciplina. Napoleon Hill sempre destacou que a disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. Pense, todos temos boas intenções, todos queremos uma vida melhor, mas quantos realmente cruzam essa ponte? A maioria para no meio do caminho porque espera sentir vontade, mas a vontade é instável. Quem se apoia nela, inevitavelmente desiste. Agora, reflita. Quantas oportunidades você perdeu porque estava cansado demais para agir? Quantos sonhos você adiou porque esperava estar no clima certo? E se você simplesmente decidisse agir, independentemente de como se sentia? A diferença entre quem sonha e quem realiza está nesse detalhe. Os realizadores não perguntam, estou com vontade. Eles afirmam, é isso que eu faço, todos os dias, sem negociação. Pense em algo simples como acordar cedo. Para alguns, levantar da cama pode ser uma tortura. Mas quando você torna isso parte de sua identidade, não é mais uma opção. É como escovar os dentes. Você não discute consigo mesmo se vai ou não fazer. Simplesmente faz. A disciplina funciona assim. Pequenas escolhas diárias, repetidas até se tornarem automáticas. E existe um segredo para construir disciplina sem sofrimento. Começar pequeno. Faça algo simples, mas consistente. Arrume a cama todos os dias. Leia apenas 10 páginas de um livro. Caminhe 15 minutos. Parece pouco, mas é exatamente esse pouco que cria o hábito. Assim como os músculos crescem com a resistência, a disciplina cresce com pequenos atos de consistência. Com o tempo, você aumenta a intensidade, sobe o nível e percebe que já está fazendo coisas que antes pareciam impossíveis. A ciência confirma isso. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que a disciplina funciona como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. Pessoas que desenvolvem rotinas firmes apresentam maior resistência ao estresse, mais clareza mental e até mais chances de alcançar metas financeiras de longo prazo. Ou seja, não é só sobre força de vontade, é sobre criar uma estrutura mental que torna a ação inevitável. Se você acha que disciplina é algo frio, quase robótico, veja este exemplo. Thomas Edison, inventor de tantas coisas que mudaram o mundo, dizia que seu sucesso vinha de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ele não dependia de estar inspirado todos os dias, ele dependia de estar disciplinado todos os dias. Enquanto muitos desistiam no primeiro fracasso, Edison testou milhares de vezes até conseguir criar a lâmpada. Imagine se ele tivesse esperado motivação para persistir. Será que hoje teríamos luz elétrica? Agora, aplique isso à sua vida. Depois dos 40, muita gente acredita que não tem mais energia para começar de novo. Mas não é sobre energia, é sobre consistência. É sobre assumir compromissos inegociáveis. Se você decide que vai dedicar 30 minutos por dia a aprender algo novo, não importa se está cansado, não importa se o dia foi ruim. Você simplesmente faz. Porque isso não é mais uma opção, é parte de quem você é. Quero propor um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 30 dias,
Escolha um ato de disciplina diário que seja pequeno, mas inegociável. Pode ser escrever por 10 minutos, caminhar todos os dias ou desligar o celular 1 hora antes de dormir. O importante não é o tamanho da ação, mas a constância. Se você conseguir manter isso por 30 dias, perceberá que algo dentro de você muda. Você começará a confiar mais em si mesmo, porque estará provando todos os dias que cumpre o que promete. E talvez essa seja a maior recompensa da disciplina. Ela constrói confiança interna. Quando você sabe que pode contar consigo mesmo, não há meta grande demais, não há sonho distante demais. Porque você não precisa de motivação para começar, só precisa da certeza de que, faça chuva ou faça sol, cansado ou animado, você vai seguir em frente. E é exatamente aí que a transformação começa. Quando foi a última vez que você estabeleceu uma meta que realmente fez seu coração acelerar, que te deu um frio na barriga só de pensar? A maioria das pessoas, especialmente depois dos 40, cria metas tão pequenas que não exigem esforço real. E sabe qual o problema disso? Metas pequenas não despertam paixão, não geram energia e, por isso, quase sempre são abandonadas. Napoleon Hill dizia que metas tímidas matam sonhos grandes, porque quando você se protege demais do fracasso, acaba se protegendo também do sucesso. Pense, quantas vezes você disse a si mesmo algo como "vou tentar economizar um pouco" ou "vou perder 2 quilos". Esses objetivos não te motivam, não te tiram da zona de conforto. Agora imagine se sua meta fosse: em 6 meses vou quitar todas as minhas dívidas, ou em 1 ano vou dobrar minha renda. Percebe a diferença? Uma meta pequena não muda sua vida, mas uma meta ousada o obriga a se transformar para alcançá-la. E não se engane, jogar pequeno não o protege do fracasso. Pessoas que criam metas modestas também falham, porque qualquer obstáculo vira uma desculpa para desistir. Já pessoas que miram alto entendem que os tropeços fazem parte do processo. É justamente porque o objetivo é grande que elas continuam tentando, porque sabem que vale a pena. A questão não é se você vai falhar, a questão é o que você vai fazer quando falhar. E Hill sempre reforçava que cada falha é um dado, uma lição, uma nova rota para se aproximar do destino final. Um exemplo poderoso é a história de Edwin C. Barnes. Ele não sonhou em ser apenas um funcionário de Thomas Edison. Seu objetivo era trabalhar ao lado dele como sócio. Imagine a ousadia. Um homem sem dinheiro, sem contatos, sem estudos, dizendo que queria ser sócio de um dos maiores inventores da história. A maioria teria pensado: quem sou eu para sonhar com isso? Mas Barnes não perguntou se era possível. Ele decidiu que era inevitável. Ele não se contentou em estar perto da grandeza, ele queria ser parte dela. E foi essa visão ousada que o levou a suportar anos de trabalhos humildes até que a oportunidade certa aparecesse. Quando ela chegou, ele estava pronto. Agora eu pergunto: quantas vezes você reduziu o tamanho de seu sonho para caber em sua realidade atual? E se, em vez disso, você aumentasse o tamanho de sua meta para que sua realidade fosse obrigada a mudar? É desconfortável, sim. O crescimento acontece justamente na zona de desconforto. A ciência confirma. Estudos de psicologia comportamental mostram que pessoas com metas desafiadoras e específicas têm até 90% mais chances de alcançá-las do que aquelas com objetivos vagos ou fáceis. Metas ambiciosas e claras geram foco, perseverança e propósito. Não por acaso empresas, atletas e artistas de alto nível sempre se dedicam a objetivos que, à primeira vista, parecem impossíveis. Mas sonhar não basta. É preciso transformar sonhos em planos. Anote suas metas, divida-as em etapas e estabeleça prazos. Se sua meta é dobrar sua renda em 1 ano, por exemplo, quais passos concretos você precisa dar? Aprimorar habilidades, buscar novas fontes de renda, investir em algo específico? Ao colocar no papel, o que parecia inatingível começa a tomar forma. O mais fascinante é que, ao se comprometer com uma meta ousada, você passa a se ver de outra maneira. Isso gera uma transformação profunda na sua identidade. Se você se vê como alguém capaz de grandes feitos,
suas escolhas, hábitos e ações refletirão essa nova perspectiva. É um efeito dominó. Um pensamento gera uma ação, que gera um hábito, que constrói uma nova realidade. Em resumo, perseguir objetivos pequenos é optar por sobreviver em vez de viver plenamente. Mas ao definir uma meta audaciosa, algo dentro de você se acende. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Como dizia Napoleon Hill, o verdadeiro fracasso não é errar, mas nunca ousar sonhar grande. A questão é, você continuará se protegendo atrás de metas pequenas ou, finalmente, se dará a chance de perseguir algo que pode transformar sua vida? Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por medo do que os outros diriam? Seja um projeto, uma mudança de carreira, um novo relacionamento ou até mesmo uma decisão simples de cuidar melhor de si. A verdade é que a maioria das pessoas vive presa à opinião alheia, carregando correntes invisíveis que ditam o que podem ou não fazer. A grande ironia é que, mesmo tentando agradar a todos, sempre haverá críticas. Napoleon Hill dizia que buscar aprovação constante é entregar as chaves da sua vida para os outros. Pense, aqueles que opinam sobre suas escolhas estarão ao seu lado nas dificuldades? Assumirão a responsabilidade se algo der errado? Claro que não. Então, por que dar tanto peso à opinião deles? Após os 40 anos, é comum o medo de arriscar, o receio de julgamentos. Muitos pensam, o que minha família vai achar se eu começar do zero? Ou, o que meus amigos vão pensar se eu falhar? Mas a pergunta crucial é, e você? O que sentirá se não tentar? A dor do arrependimento é sempre maior que a do julgamento. A ciência comprova esse medo. Um estudo da Psychological Science revelou que superestimamos a atenção que os outros nos dedicam. É o chamado efeito holofote. Achamos que todos estão nos observando, quando na realidade cada um está tão focado em sua própria vida que mal percebe nossos erros. Você pode estar deixando de viver por causa de uma ilusão. E aqui entra um aspecto emocional da vida de Napoleon Hill. Quando começou a escrever seus livros sobre sucesso, foi desacreditado, enfrentou sérias dificuldades financeiras, foi chamado de sonhador e até de charlatão, chegando a viver em condições quase miseráveis. Mesmo assim, não permitiu que as críticas definissem seu valor. Se tivesse sucumbido às opiniões negativas, talvez nunca tivesse escrito Pense e Enriqueça, livro que transformou milhões de vidas. Há uma liberdade imensa em deixar de precisar da validação externa. Ao dar mais ouvidos à sua própria voz do que aos julgamentos alheios, uma energia nova surge. Você deixa de ser refém das expectativas dos outros e passa a ser guiado por seus próprios valores. Imagine-se daqui a 20 ou 30 anos, relembrando sua vida. O que doerá mais? Ter sido criticado por tentar algo ousado ou perceber que não viveu como queria por medo de julgamentos? Essa imagem pode ser desconfortável, mas é esse desconforto que precisa te despertar. A única voz que importa é a sua. Quem te ama de verdade respeitará suas escolhas, mesmo sem entendê-las. E aqueles que criticam sem fundamento nunca tiveram espaço de fato em sua jornada. Você prefere a aceitação de todos ou a autenticidade de escrever sua própria história sem pedir permissão? Já percebeu que os momentos mais difíceis o transformaram mais profundamente? Muitos veem o sofrimento como um sinal de fracasso, uma razão para parar. Mas Napoleon Hill defendia o contrário. Cada adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. O sofrimento não é um inimigo, mas um professor disfarçado. Quantos desafios aparentemente insuportáveis o fizeram crescer? Uma demissão que abriu portas para uma nova carreira. Uma crise financeira que o ensinou sobre finanças. Uma desilusão amorosa que mostrou quem realmente importa. No momento da dor, só vemos a escuridão, mas depois percebemos que ali estávamos sendo moldados. Após os 40, muitos acreditam que não vale mais a pena lutar. A tentação é buscar conforto, estabilidade, previsibilidade. Mas o perigo mora aí. O conforto excessivo paralisa, esgota a força e faz esquecer o potencial. O sofrimento, por mais árduo,
prova que você ainda está crescendo, como o ouro que precisa passar pelo fogo para se purificar. A perda da mãe na infância marcou profundamente Napoleon Hill. Ele poderia ter se entregue à dor, mas, com o tempo, essa experiência o tornou resiliente, desenvolvendo uma força interior que fundamentou seus ensinamentos. Ele descobriu cedo que não há evolução sem atravessar a dor. A ciência corrobora isso. Estudos sobre resiliência mostram que pessoas que enfrentam dificuldades desenvolvem mais habilidades emocionais, autocontrole e clareza de propósito do que aquelas que vivem em ambientes superprotegidos. O sofrimento, quando encarado de frente, fortalece. Ao entender que o sofrimento faz parte do caminho, ele deixa de ser um peso e se torna combustível. A vida te coloca contra a parede? Você recua ou se reinventa? A diferença está em como você interpreta a dor. Não importa o que acontece, importa o que você faz com o que acontece. Qual foi a maior dificuldade que você superou? Como você a enfrentou? Você já tem provas de sua força. Se superou desafios no passado, o que o faz acreditar que agora seria diferente? Abrace a luta, pois cada batalha vencida constrói uma versão mais forte de você. No final, você perceberá que não foram os dias fáceis, mas as noites escuras que o fizeram quem você é. A verdadeira transformação começa dentro de você. Sua idade, situação atual ou fracassos anteriores não importam. Seu futuro será definido pela forma como você pensa, age e persiste a partir de agora. Essa é a essência dos ensinamentos de Napoleon Hill e o alicerce para um renascimento em 30 dias. E, como chegou até aqui, convido você a dar mais um passo. O próximo vídeo o levará um degrau acima em sua evolução, tornando-o pelo menos 1% melhor. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.